Na mansão dourada, o riso não era alegria, era sentença. A música cessou. No centro do salão, a faxineira congelou sob centenas de olhares. O milionário ergueu a taça, sorriu com desprezo e atirou o champanhe em seu rosto. O líquido escorreu como veneno diante da plateia. Você não pode cantar aqui. Você é apenas uma faxineira. Sua voz ecoou, arrancando gargalhadas cruéis. O salão inteiro ria, mas ninguém sabia que naquela mesma noite a voz daquela mulher calaria cada riso e faria o salão inteiro tremer em silêncio. Ana nasceu num bairro pobre, onde as ruas eram de terra batida e o vento levantava poeira junto com o cheiro de café fresco vindo das casas simples. As paredes eram de madeira gasta, pintadas em cores que o tempo já havia apagado. Nada ali lembrava conforto, mas havia música. Desde pequena, Ana parecia carregar dentro de si um segredo, algo que só se revelava quando ela abria a boca para cantar. Não tinha brinquedos caros nem bonecas de porcelana. Suas bonecas eram pedaços de pano costurados pela mãe, e o balanço, uma corda amarrada num galho torto do quintal. Ainda assim, sorria como quem possuía o mundo. Quando sua voz ecoava, o bairro parava. As vizinhas se apoiavam nos portões, os mais velhos fechavam os olhos, e por alguns minutos o barulho das fábricas era substituído pela suavidade daquela melodia. Ana cantava para afastar o silêncio e fazer os irmãos rirem. Parecia que a alma só existia quando cantava. A mãe, de olhar doce e mãos cansadas, dizia sempre: Filha, sua voz é um presente de Deus. Um dia o mundo ainda vai te ouvir. O pai, homem de feira, chegava com os ombros pesados de trabalho. Mal se sentava na cadeira de madeira e já pedia com ternura: Canta para mim, Ana. É o único remédio para minha fadiga. E ela cantava. Cantava para aliviar o cansaço dele e o dela. Naquele lar simples, a música não era passatempo, era sobrevivência. Era o único luxo que o tempo não podia roubar. Na escola, os professores logo perceberam o talento. Chamavam-na para cantar nos corais, elogiavam sua afinação, diziam rindo: Essa menina tem voz de artista. Por alguns instantes, Ana acreditava. Fechava os olhos e se via num palco, luzes sobre o rosto, aplausos enchendo o ar. Um sonho tão próximo, mas que parecia sempre escapar. Em casa, a realidade era outra. Contas, pouco alimento, silêncios pesados quando o assunto era aulas de canto. A cada nova dificuldade, o microfone imaginário desaparecia. No lugar dele, panos de chão e baldes d'água. Pesos demais para uma criança, sonhos de menos para um coração que nascia grande. Mas, com a adolescência, o destino lhe tirou o tempo de sonhar. Começou a trabalhar como doméstica para ajudar a sustentar os irmãos. O uniforme simples escondia a voz que um dia encantara vizinhos e professores. Era como se o mundo tivesse decidido calá-la. Mesmo assim, o cansaço nunca conseguiu apagar aquela chama. Depois dos longos dias de trabalho, trancava-se no quartinho pequeno, encostava as costas na parede descascada e deixava escapar uma melodia baixinha, uma confissão que só as sombras escutavam. Cada nota carregava o peso do dia e a esperança da manhã seguinte. Às vezes, as lágrimas se misturavam às canções e o quarto inteiro parecia respirar junto com ela. Era seu concerto secreto, sua oração disfarçada de música. O tempo passou rápido e cruel. Os pais partiram cedo demais, deixando Ana responsável pelos irmãos ainda pequenos. Ela trabalhou dobrado, lavou, cozinhou, cuidou. Abdicou dos próprios sonhos sem drama, apenas com silêncio. Transformou a sobrevivência em hábito. Mas a música nunca a deixou. Mesmo no peso do trabalho, cantarolava pelo caminho. Mesmo ajoelhada esfregando o chão frio, murmurava versos. Antes de dormir, exausta, fechava os olhos e deixava a voz escapar. Suave, quase um sussurro, só para se lembrar de que ainda existia. Era seu ritual, seu segredo. A lembrança viva de que por trás do uniforme havia uma mulher inteira, com um dom esperando para florescer.
O contraste com os patrões era um espelho cruel. Enquanto ela esfregava pisos de mármore, via pianos caríssimos servindo apenas como enfeite, microfones cobertos de poeira, salas com acústica perfeita onde reinava o silêncio. Ela, que daria tudo por um único palco, precisava se calar diante de tanto desperdício. Certa tarde, ouviu a patroa dizer, enquanto mostrava a casa para uma amiga: "Se eu tivesse tempo, até aprenderia a cantar. Mas quem precisa disso quando já tem tudo?" Ana sorriu em silêncio, mas o coração se quebrou. Para aquela mulher, cantar era luxo. Para Ana, era respirar. Os anos se arrastaram, os irmãos cresceram, foram embora, e ela ficou. Preso ao uniforme, sua alma se prendia à rotina. Invisível, esquecida, mas nunca muda, porque mesmo quando o mundo tentava calá-la, a música insistia em nascer dentro dela. A cada humilhação, ela cantava por dentro. A cada lágrima, soltava uma nota escondida, e cada canção guardada era um fio de força que o destino tecia em segredo. Sem perceber, tudo aquilo, a dor, a paciência, as melodias abafadas, estava construindo o palco onde um dia o mundo inteiro a veria. Ana chegava à mansão sempre antes do sol nascer. O portão se abria devagar, como se lembrasse a ela que não pertencia àquele lugar. Caminhava leve, bolsa simples nos ombros, passos quase sem som sobre o mármore frio. Ninguém a notava, ninguém dizia bom dia. Era parte do cenário, uma sombra útil. Certa manhã, ajoelhada nos degraus da escadaria, ouviu a patroa dizer às filhas: "Olhem bem, meninas, é isso que acontece quando alguém não estuda. Termina esfregando o chão." As duas riram, apontando para Ana como quem aponta para um erro. Ela não respondeu. Baixou a cabeça e esfregou mais forte, como se pudesse apagar a dor junto com a poeira. Mas, quando ficou sozinha, um canto baixinho escapou. Uma melodia simples, quase invisível, como quem costura a própria ferida com som. E enquanto cantava, percebeu que a dor começava a se transformar em força. Enquanto os convidados filmavam discretamente com os celulares, um dos convidados a observou passar com a bandeja nas mãos. "Você deveria sorrir mais", disse ele, com um deboche leve e cruel. "Ou então cantar para nos entreter. Afinal, é para isso que servem os empregados, não é?" A sala explodiu em risadas. Ana permaneceu firme. Colocou a bandeja sobre a mesa, fez uma pequena reverência e se retirou. Por dentro, porém, algo queimava. Sabia que sua voz não era brinquedo nem passatempo barato. Era parte do que ela era. E ninguém, por mais rico que fosse, poderia arrancar isso dela. Os empregados mais jovens a admiravam em segredo. Havia nela uma calma que não se rompia, um tipo de dignidade que não precisava de palavras. Um deles, um rapaz curioso, perguntou certa vez: "Como você aguenta tanto desprezo?" Ana sorriu de leve e respondeu, apontando para o peito: "Eu canto por dentro, e ninguém pode me impedir de cantar aqui." Voltou ao trabalho, deixando o rapaz em silêncio. Aquela resposta simples o acompanharia por muito tempo. As noites eram sempre iguais. 2 ônibus lotados, o vento frio cortando o rosto, ruas escuras e o som distante de passos apressados. Ao chegar no cortiço, Ana acendia uma vela, tirava o uniforme amarrotado e se sentava na beira da cama. O silêncio era seu único público, e era nele que ela soltava a voz, baixa, mas firme. Cantava para si mesma, para lembrar que ainda estava viva. As paredes estreitas se transformavam em plateia invisível. Alguns vizinhos, ouvindo de longe, sorriam. Certa noite, uma criança disse: "Eu gosto quando você canta. Parece que a noite fica menos triste." Essas palavras tão pequenas valiam mais do que aplausos. Eram o lembrete de que sua voz ainda tocava corações, mesmo escondida entre as sombras. O contraste com os patrões era cada vez mais cruel. Enquanto eles viajavam, exibiam joias e brindavam conquistas, Ana contava moedas para pagar o aluguel. Mas nunca reclamava. Guardava as dores, transformando-as em canções quando ninguém via.
Cada música era oração, cada verso, uma promessa de que um dia sua voz encontraria espaço. Naquela semana, a mansão fervilhava de preparativos. O milionário daria uma grande festa. Chegavam flores raras, caixas de champanhe, músicos contratados, decoradores apressados. Ana passava por entre eles como se fosse invisível, limpando o que já brilhava, ajeitando o que ninguém veria. Enquanto polia as taças de cristal, ouviu um dos convidados dizer: "Vai ser o evento do ano. O patrão quer mostrar que ninguém é mais poderoso que ele." Ana suspirou em silêncio. Sabia que para ela seria só mais uma noite de servir, de desaparecer. Ainda assim, algo dentro dela batia mais forte. Um pressentimento leve, mas insistente, como se o destino sussurrasse: "Fique atenta." Na véspera da festa, ao voltar para casa, Ana passou diante de uma igreja vazia. A porta estava entreaberta e a luz da lua atravessava os vitrais coloridos, espalhando reflexos pelo chão. Ela entrou devagar. O silêncio parecia chamá-la. Caminhou até o altar e ficou de pé, sozinha. Então, respirou fundo e começou a cantar. A voz ecoou pelo espaço com uma força que nem ela sabia possuir. Cada nota enchia o templo, como se tivesse sido guardada ali por anos. As paredes devolviam o som com ternura. Por alguns minutos, Ana não era mais uma faxineira cansada. Era apenas uma mulher cantando sua verdade diante de Deus. Quando terminou, ficou imóvel. As lágrimas desciam, lentas, até caírem sobre o chão frio. Um dia ainda vou cantar de verdade", sussurrou. Naquela noite, ao chegar em casa, ouviu uma batida leve na porta. Era Dona Célia, a vizinha idosa, envolta num xale gasto. "Filha, eu te ouço cantar todas as noites. Sua voz me dá força. Quando acho que a solidão vai me engolir, escuto você. E a vida parece menos pesada." Ana tentou sorrir. "Mas ninguém mais acredita em mim, Dona Célia." A velha segurou sua mão e respondeu firme: "Não importa o que o mundo diga, a sua voz já mudou a minha vida, e isso ninguém pode tirar de você." Essas palavras ficaram ecoando dentro dela como melodia. Naquela noite, Ana adormeceu com um sorriso tímido e a sensação de que o seu canto, mesmo pequeno, já tocava o infinito. Nos dias seguintes, o movimento na mansão aumentou. Carros de luxo iam e vinham, caixas se empilhavam, o cheiro de flores invadia o ar. Os patrões exigiam perfeição. Ana obedecia em silêncio, mas dentro dela algo mudava. Sentia que as feridas antigas estavam se transformando em algo maior, uma força nova, pronta para nascer. Na tarde anterior à festa, enquanto ajeitava as toalhas do salão, deixou escapar um canto baixo, quase um sopro. Uma melodia suave, feita de esperança. Não percebeu que um dos garçons havia parado atrás dela. O rapaz, impressionado, disse em voz baixa: "Sua voz é linda. Se fosse eu, mostraria para todos." Ana olhou para ele e sorriu com calma. "Um dia, talvez. Hoje, só canto para mim mesma." O rapaz se afastou devagar, ainda tocado pelo que ouvira. E Ana, sem saber, acabara de cantar o prelúdio do que mudaria sua vida. Porque o destino já havia escolhido seu palco. E não seria ela quem o escolheria. Seria a vida. E essa vida, que tanto a calou, estava prestes a ouvi-la pela primeira vez. O salão da mansão de Ricardo brilhava como uma mansão de ouro. O chão de mármore refletia as luzes dos lustres de cristal, e o ar estava impregnado de perfume caro e risadas afiadas. Garçons deslizavam entre mesas com taças cintilantes, bandejas equilibradas e sorrisos treinados. Cada som, o tilintar de cristais, o murmúrio das conversas, o eco distante do piano, parecia ensaiado para impressionar. Era uma noite de celebração, mas havia algo sufocante naquele brilho. Entre as colunas douradas e os tapetes importados, pairava uma sensação de vaidade disfarçada de elegância. Tudo era perfeito, e por isso mesmo, vazio. As mulheres desfilavam com vestidos de seda, exibindo gargantilhas que reluziam como pequenos sóis.
Homens com relógios de ouro falavam de negócios, investimentos, viagens, sempre medindo o valor um do outro. Comprei um modelo exclusivo direto de Munique, dizia um. O meu veio de Zurique, só fabricaram 5, retrucava o outro num sorriso triunfante. Em outro canto, uma senhora exibia seu colar de diamantes, contando pela 3ª vez o preço que o marido pagara. Risos falsos, olhares calculados, brindes teatrais. E entre eles, silenciosa, passava Ana. De bandeja nas mãos, cabeça baixa, os cabelos presos com simplicidade. O uniforme preto contrastava com o ouro ao redor. Caminhava leve, mas com passos firmes, desviando de conversas, evitando olhares. Era invisível, até que alguém precisasse dela. Cuidado, menina, não derrame, disse uma mulher, sem sequer olhar para o rosto de Ana. Limpa aqui, rápido, outra ordenou, apontando com a taça. Ela obedeceu sem uma palavra. Enquanto o brilho das joias refletia nas taças, o olhar de Ana refletia apenas resignação. Entre o ouro e o silêncio, havia alguém que ainda respirava a humanidade. De repente, um burburinho. O som de passos seguros, risadas exageradas, vozes que se abriram para o centro do salão. Ricardo havia chegado. Entrou como um ator entrando em cena. O terno escuro sob medida, o sorriso largo, o copo de champanhe erguido. A cada passo, os convidados se voltavam para ele, e ele sabia disso. Ricardo! Gritou um dos amigos rindo. Ah, vocês sabem que eu só apareço quando a festa já tem quem me aplauda, respondeu, entre risadas ensaiadas. Ele era o centro, e gostava disso. Rodeado de bajuladores, falava alto, contava histórias que ninguém ousava duvidar. Dinheiro compra tudo, dizia batendo levemente no copo. Até o respeito. Risos, palmas. Mas, por trás da segurança ensaiada, havia um brilho estranho no olhar. Por trás do riso, havia o medo antigo de ser esquecido. Era o medo que o fazia humilhar. Sempre havia uma vítima nas festas de Ricardo. Alguém simples, alguém indefeso. Era o ritual que o fazia sentir-se vivo. Ana seguia servindo silenciosa. Enquanto recolhia taças vazias, começou a murmurar algo baixo, uma melodia quase imperceptível, como um sopro. Um jovem garçom que passava ao lado a ouviu. Você canta bem, sussurrou admirado. Ana corou. Cantar me ajuda a não pensar. Sorriu tímida, sem saber que aquele pequeno gesto logo mudaria o rumo da noite. A poucos metros, Ricardo interrompeu sua conversa ao ouvir o som. Voltou o rosto, curioso, depois divertido. Quem diria? Disse, alto o bastante para todos ouvirem. A nossa artista do pano de chão. O riso foi imediato. Alguns convidados riram por hábito, outros por medo de não rir. Ana parou. O sangue subiu-lhe ao rosto. Me desculpe, senhor, murmurou, tentando se afastar. Ricardo ergueu a mão, como quem rege um espetáculo. Continue, menina. Quem sabe você anima a festa. Mais risos. Ana baixou a cabeça e seguiu, as mãos trêmulas. Não doía o som da risada, mas o gosto de ser vista apenas para o riso. Os cochichos começaram a se espalhar. Grupos riam baixinho, olhares seguiam Ana pelos cantos do salão. A cantora! Zombou uma mulher. Tomara que ela desafine até limpando. O veneno social escorria entre taças e sorrisos. Cada palavra era uma nova ferida invisível. Num canto mais discreto, longe das risadas, Augusto Leal, de terno escuro, observava. Ele não brindava, nem falava sobre fortunas. Seus olhos estavam fixos no salão, absorvendo o ambiente como quem escuta uma nota desafinada. Ana respirava fundo, tentava não tremer. Limpava as mesas com cuidado, recolhia copos. A cada gesto, ouvia fragmentos de risadas atrás de si. Acima dela, o reflexo dos lustres multiplicava o luxo. Abaixo, o pano de chão. Duas realidades separadas por centímetros e por um abismo. Ricardo, observando de longe, sorriu satisfeito. Mas ao passar diante de um espelho, seu olhar vacilou. Por um segundo viu a si mesmo,
O rosto tenso, os olhos cansados, o sorriso que não lhe pertencia mais. A arrogância era a máscara de um medo mais antigo, o de ser esquecido. Virou-se rápido, ergueu o tom da voz, retomou a performance. Vamos brindar, as vitórias, as boas companhias. E a música improvisada da casa. Risos ecoaram, mas Ana, ao longe, sentia o coração acelerar. Então, um acidente. Um dos convidados tropeçou e bateu levemente na bandeja que Ana segurava. Algumas gotas de champanhe respingaram em seu braço. Antes que ela pudesse reagir, Ricardo exclamou teatralmente: "Cuidado! Vai manchar o mármore, menina!" Os convidados riram. Ana ajoelhou-se para limpar o chão. Ricardo observou e comentou entre gargalhadas: "Vejam, até as estrelas se ajoelham quando o dono da casa passa." Alguns riram, outros desviaram o olhar desconfortáveis. Uma senhora idosa murmurou quase imperceptível: "O ouro, quando demais, cega." Ana ouviu, e por algum motivo, aquelas palavras lhe deram força. Enquanto limpava o chão, viu um copo cair de uma mesa próxima e se estilhaçar. Os fragmentos se espalharam, refletindo as luzes do salão. Ela os recolheu com cuidado, e num deles viu o próprio reflexo, o rosto cansado, mas os olhos firmes. Mesmo em pedaços, havia luz. O piano voltou a tocar. As risadas recomeçaram, mas algo dentro dela havia mudado. O silêncio que crescia em seu peito já não era medo, era o prenúncio de algo maior. A música voltou a preencher o salão, mas o som já não tinha o mesmo brilho. Por entre as notas do piano, o riso de Ricardo soava mais forçado, como um eco que tentava abafar o incômodo que começava a crescer entre os convidados. Ana continuava servindo, agora com um olhar distante. Os dedos tremiam levemente, mas seus passos eram firmes. Algo nela havia se calado, e esse silêncio parecia pesar mais do que qualquer palavra. Há silêncios que anunciam tempestades, e naquele salão de ouro, a calma começava a rachar. Ricardo, porém, não percebia. Quanto mais o público se distraía, mais ele sentia a necessidade de brilhar. Falava alto, contava anedotas, fazia brindes exagerados. O vinho escorria pelas taças, a vaidade pelas palavras. "Eu digo e repito", exclamou batendo o copo na mesa. "Dinheiro não compra amor, mas compra tudo o que vem depois." Risos. Palmas. Uma mulher fingiu desmaiar de tanto rir. Ricardo ergueu os braços, teatral. Mas havia algo diferente nos olhares ao redor. Um desconforto sutil, um ar de compaixão que ele não suportava ver. Então, instintivamente, buscou um novo alvo, alguém em quem pudesse reafirmar seu poder. E lá estava ela, Ana, próxima à mesa central, limpando discretamente uma mancha de vinho. A luz dos lustres refletia no seu rosto, e por um instante, o contraste entre ela e o resto do salão parecia quase simbólico. Humildade entre o luxo, verdade entre máscaras. Ricardo a observou por alguns segundos. Um sorriso torto se formou. "Vejam só", disse alto, chamando atenção. "Nossa cantora ainda está entre nós." Os convidados se voltaram. Ana parou, hesitou, sem entender. "Está muito séria, menina", continuou ele. "Não vai nos brindar com mais uma canção?" Alguns riram, outros fingiram não ouvir, mas Ricardo insistiu, levantando-se, o copo em punho. "Vamos lá, Ana", provocou. "Mostre sua voz. Ou será que só canta quando ninguém escuta?" O silêncio caiu. O piano parou. Os olhares se voltaram para ela. Ana respirou fundo, o rosto corado, o olhar firme. "Senhor Ricardo, estou aqui apenas para servir", respondeu educada, sem erguer o tom. "E está servindo muito bem", retrucou ele, sarcástico. "Mas talvez sirva melhor cantando." Risos discretos ecoaram. O clima se tornava cada vez mais pesado. Quando o poder precisa do riso alheio para existir, é porque já começou a ruir. Ana desviou o olhar. Quis sair, mas uma das convidadas bloqueou seu caminho com o braço, rindo. "Vamos, querida, não nos deixe curiosos." Ela recuou um passo. O salão parecia encolher ao seu redor. Cada olhar pesava, cada respiração doía.
E então Ricardo ergueu a taça. Proponho um brinde, anunciou, à humildade, que sabe o seu lugar. As taças se ergueram. O som do cristal soou frio, quase cruel. Ana fechou os olhos por um instante. Não chorou. Mas, quando os abriu, havia algo novo ali. Um brilho que ninguém esperava ver. Ela se abaixou para recolher um guardanapo caído e viu novamente o reflexo no mármore. Seu rosto parecia outro. Não o da empregada humilhada, mas o de alguém que havia atravessado o limite do medo. A vergonha se transforma em força quando a alma já não aceita o chão. Ao fundo, a orquestra retomou uma melodia suave, mas o som parecia distante. Ricardo, satisfeito com o espetáculo, virou-se para seus convidados e retomou o riso. Está vendo? Nem coragem para cantar ela tem. O riso voltou a ecoar, mas desta vez, mais fraco. Nem todos riam. Alguns desviavam o olhar, outros suspiravam baixo. A senhora idosa de antes murmurou para o homem ao lado. É curioso. Quanto mais ele ri, menos parece feliz. Ana ouviu. E aquele sussurro lhe deu força de novo. Ela se ergueu lentamente, segurando a bandeja com as duas mãos. Seu corpo tremia, mas o olhar estava calmo. Passou entre as mesas, silenciosa, recolhendo taças e garrafas. Cada passo era um ensaio de dignidade. Ricardo a observava, tentando decifrar aquele silêncio. Por um instante, hesitou. Havia algo em Ana que ele não compreendia mais, mas o orgulho não o deixou recuar. Cuidado, menina, não tropece, disse com voz carregada de ironia. Não queremos mais um espetáculo no chão. Ela parou por um segundo. Olhou-o de frente, pela primeira vez naquela noite. O salão inteiro pareceu prender o ar. Houve algo naquele olhar que fez o tempo parar, mas Ana não respondeu. Apenas baixou os olhos e seguiu. Nem toda resposta precisa de palavras. Às vezes, o silêncio é o primeiro ato da justiça. O riso ainda ecoava pelo salão. Um riso oco, cortante, que já não soava como alegria, mas como veneno. Ana permanecia parada, próxima à mesa central. O rosto ardia, o uniforme úmido, o coração batendo tão alto que parecia preencher o silêncio que vinha depois das gargalhadas. Ricardo, ainda de pé, erguia a taça com fingida elegância. Não fuja, minha artista, disse com voz que misturava ironia e embriaguez. O palco é seu. Alguns convidados tentaram rir, outros apenas se entreolharam, desconfortáveis. O riso já não era leve, tinha peso de crueldade. Ana respirou fundo, tentando manter o controle, mas Ricardo, sentindo que o espetáculo perdia força, decidiu ir além. Pegou outra taça, desta vez cheia, e anunciou, teatral, a saúde da nossa cantora. E sem hesitar, lançou o líquido. O champanhe voou em arco, dourado sob a luz dos lustres, até atingi-la em cheio. O som seco do impacto foi seguido por um silêncio breve, e depois, pela explosão das risadas. O líquido escorreu frio como ferro, narrava a voz. Cada gota, um espelho do desprezo. Ana fechou os olhos. A sensação era gelada, mas a dor era antiga. Não vinha do champanhe, mas de tudo o que aquilo representava. O lugar que o mundo insistia em lhe dar. Aplausos irônicos preencheram o ar. A orquestra silenciou. O piano, antes alegre, agora parecia um corpo sem vida. Ana permaneceu imóvel por alguns segundos, depois abriu os olhos devagar. Pegou um guardanapo e começou a limpar o rosto, com calma, como se cada movimento fosse uma forma de recuperar a própria dignidade. Não chorou. Apenas um leve tremor na mandíbula denunciava o esforço de conter tudo o que queimava por dentro. A dor não era nova, apenas mais profunda. Ricardo observava satisfeito, mas algo em seu sorriso começava a desmanchar. O salão, antes cúmplice, já não reagia com o mesmo entusiasmo. Alguns convidados riam alto demais, tentando preencher o desconforto. Outros desviavam o olhar. Uma senhora idosa,
a mesma que antes a defendera com o olhar, murmurou: "Já basta." Um garçom jovem, parado ao fundo, apertou os punhos com raiva silenciosa. O pianista, incapaz de continuar fingindo, afastou as mãos das teclas. O ar pesava. O luxo se tornava claustrofóbico. Ricardo, percebendo que o interesse da plateia diminuía, ergueu a voz outra vez. R$ 50.000 para quem fizer essa moça cantar, gritou. Alguns riram, outros apenas respiraram fundo. A proposta soou como uma bofetada moral, uma quantia imoral oferecida para comprar o que não se vende. Vamos, minha estrela, insistiu. Mostre que serve para algo. Ele não buscava música, buscava controle. Ana tremia. As mãos, frias, apertavam a bandeja com força. Mas lentamente levantou os olhos e, pela primeira vez, olhou diretamente para ele. Foi um olhar longo, sereno, mas profundo o bastante para silenciar até o último riso. Ricardo tentou sustentar, mas desviou. O tempo pareceu parar. No meio do salão, entre os ecos do passado e os olhares curiosos, Ana se viu menina outra vez. Um relâmpago de lembranças atravessou sua mente. A voz da mãe, suave. Cante sempre, minha filha, mesmo quando o mundo não quiser ouvir. Um pequeno palco improvisado na escola. A plateia simples, mas sincera. O som das palmas, tão diferente daquelas risadas. E a vizinha idosa que um dia lhe dissera: "Sua voz cura, Ana, nunca a esconda." As imagens vieram e foram rápidas como flashbacks de alma, mas foram o suficiente. O medo ainda morava nela, narrava a voz, mas já não mandava. Ana colocou a bandeja sobre a mesa mais próxima. O som metálico ecoou no salão. Seco, preciso, como o toque de um sino. O riso cessou. Todos olharam. Ricardo inclinou a cabeça, curioso. "Vai cantar mesmo?" perguntou zombando. "Quero ver esse milagre." Ela não respondeu. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e ergueu o rosto. Ricardo ainda sorria, convencido de que tinha vencido, mas não percebeu que naquele silêncio algo estava mudando. Ana não precisava gritar, precisava apenas cantar. E quando sua voz preenchesse o salão, a arrogância dele seria humilhada diante de todos. O salão inteiro parecia suspenso no tempo. As luzes douradas refletiam nos cristais das taças, e o murmúrio elegante que antes preenchia o ar agora era um silêncio pesado, o tipo de silêncio que antecede algo inevitável. A respiração curta denunciava o peso do momento, mas os olhos, esses, sim, estavam firmes, marejados, mas decididos. Ricardo, sentado à frente, recostou-se na cadeira com um sorriso frio, o mesmo sorriso que a ferira tantas vezes. "Vamos ver o que a garçonete sabe fazer", murmurou, provocando risadas contidas ao redor. Ana ouviu, mas dessa vez não abaixou a cabeça. Ela fechou os olhos por um instante. Lembrou-se da mãe, costurando a luz fraca do lampião. Do pai, afinando o violão velho que restara da juventude, e do pequeno caderno de letras escondido na gaveta do quarto. Aqueles versos, escritos entre lágrimas e esperanças, agora ganhariam voz. O primeiro acorde ecoou suave, quase tímido. Um piano discreto acompanhava, e sua voz surgiu, rouca de emoção, mas incrivelmente pura. Não sou o brilho que se compra, nem o nome que o luxo inventa. Sou a voz de quem ainda sonha, mesmo quando o mundo tenta. No início, poucos prestaram atenção. Algumas cabeças se viraram apenas por curiosidade, mas bastaram 2 versos, e algo mudou. O salão, antes indiferente, começou a ouvir. O garçom que servia vinho parou a bandeja no ar. A mulher de vestido azul, que cochichava com a amiga, esqueceu o que ia dizer. Até os risos sumiram, substituídos por uma estranha quietude. A voz de Ana crescia com cada nota. Era como se cada palavra fosse arrancada da alma, lavada pela dor e devolvida ao mundo com beleza. E enquanto cantava, o ar ao redor parecia se abrir,
como se toda aquela arrogância acumulada no ambiente começasse a desmoronar. Ricardo tentava sustentar o riso, mas algo nele vacilava. O mesmo homem que a humilhara em frente a todos agora se via diante de algo que não podia comprar. Verdade. A canção avançava. Podem rir da minha roupa, do sapato gasto no chão, mas nunca vão apagar o som do meu coração. Algumas pessoas começaram a aplaudir antes mesmo do final do verso. O pianista, tocado, improvisava acordes mais intensos, acompanhando o sentimento. Havia lágrimas discretas nos olhos de uma mulher mais velha na primeira fila. Quando a música chegou ao refrão, a emoção tomou o salão como um vento quente, porque a alma não se veste, nem precisa de permissão. Ela canta mesmo ferida e transforma em luz a humilhação. Ana cantava de olhos fechados agora, o rosto erguido, a voz cheia, rasgando o ar como um grito de libertação. O público estava hipnotizado. Ninguém ousava se mover, até o som dos talheres cessara completamente. Ricardo apertou a taça nas mãos, os nós dos dedos brancos. A cada verso sentia-se menor. Cada palavra parecia direcionada a ele, mesmo sem ser. Quando percebeu, seus olhos estavam marejados e a respiração trêmula. Tentou esconder, mas o constrangimento já o cercava como uma sombra. A mulher ao lado desviou o olhar, envergonhada por ele. No último verso, a voz de Ana suavizou, quase num sussurro. E se um dia alguém lembrar de mim, que não seja pela dor que vivi, mas pelo som de uma verdade que nem o desprezo conseguiu calar. Silêncio absoluto. O piano cessou. Por um instante ninguém se moveu. E então o aplauso veio. Tímido no início, mas crescendo em ondas, como uma maré que não podia mais ser contida. Gritos, lágrimas, pessoas de pé. O salão inteiro se levantou diante dela. Ana ficou imóvel, o peito subindo e descendo em respirações rápidas. Ela não sorriu. Não ainda. Havia algo sagrado naquele instante, como se a dor de anos tivesse finalmente encontrado redenção. Do fundo da sala, o gerente se aproximou, com os olhos marejados, e fez um pequeno aceno de cabeça, em respeito. E então, finalmente, Ana sorriu. Um sorriso sereno, sem soberba. Era o sorriso de quem venceu sem precisar humilhar. Ricardo, encolhido na cadeira, tentava evitar os olhares. Seu rosto estava pálido, e o vinho em sua taça agora parecia azedo. Os amigos que antes riam com ele se calaram. Ninguém ousava tocá-lo. A vergonha, silenciosa, era a punição mais cruel. Ana desceu do pequeno palco improvisado. Algumas pessoas se aproximaram pedindo para apertar sua mão, elogiando, emocionadas. Mas ela apenas agradecia, humilde, como se ainda estivesse servindo mesas. E então, uma voz masculina, calma e grave, soou no meio do burburinho. Senhorita, essa canção é sua? Ana se virou. Um homem alto, de terno escuro e expressão atenta, a observava. Ele não parecia um convidado qualquer. Havia algo firme no olhar, a serenidade de quem enxerga além da aparência. Sim, respondeu ela surpresa. Eu mesma escrevi. Ele sorriu discretamente. Meu nome é Augusto Leal. Produzo música há 30 anos. E posso afirmar, há algo em sua voz que o tempo não apaga. Ana ficou muda. Não sabia se sorria, se agradecia ou se chorava. Limitou-se a baixar os olhos, incrédula. Augusto continuou com gentileza. Não prometo fama, nem fortuna, mas se quiser gravar o que sente, minha gravadora está de portas abertas. Vozes verdadeiras estão em falta neste mundo. Ela sentiu um nó na garganta. Era como se todas as portas que um dia se fecharam estivessem se abrindo, silenciosamente, diante dela. Ricardo, ao fundo, observava a cena, impotente. O homem que a havia humilhado agora assistia à mesma mulher ser aplaudida, admirada e descoberta. O castigo não veio da vingança, mas da justiça natural da vida. As luzes refletiam nas lágrimas que teimavam em cair, e o som das palmas ecoava como um trovão de libertação.
Mas antes de sair do palco, ela se virou. Havia algo dentro dela que ainda pedia para ser dito, ou talvez cantado. Só mais uma, murmurou o pianista, com um olhar cúmplice. Ana respirou fundo. Uma última, respondeu. A sala se acalmou novamente. As conversas cessaram. Um novo acorde, suave como vento em cortina leve, preencheu o ar. E dessa vez, sua voz veio mais baixa, quase etérea, como se viesse de outro lugar. Agora que a dor se fez canção, que o medo se foi com o chão, eu canto para lembrar que o amor ainda nasce da solidão. A melodia era simples, quase um sussurro, mas cada nota carregava uma paz profunda, o eco de alguém que aprendeu a transformar ferida em força. O salão inteiro parecia respirar junto com ela. Havia olhos fechados, mãos entrelaçadas, corações abertos. A canção durou pouco mais de 2 minutos, mas o tempo pareceu parar. Ninguém queria que terminasse. Se o mundo não me ouvir, tudo bem, porque eu já me ouvi, enfim. E a verdade que vive em mim, nenhum silêncio vai apagar. As últimas notas se dissolveram no ar como brisa. Dessa vez o aplauso não veio de imediato. Por alguns segundos, o que reinou foi um silêncio reverente, o mesmo tipo de silêncio que existe depois de uma oração. Depois o público se levantou outra vez, mas agora os aplausos eram diferentes. Não havia gritos, apenas palmas longas, suaves, emocionadas. Ana inclinou a cabeça, grata. O pianista enxugava discretamente uma lágrima. E quando ela desceu do palco, as pessoas abriram caminho, não por fama, mas por respeito. No fundo da sala, Ricardo continuava sentado, a taça vazia entre os dedos, o olhar perdido em algum ponto do chão. Aquele homem, acostumado a controlar cada ambiente que pisava, agora parecia um estranho no próprio mundo. Os aplausos não o incluíam. O brilho que antes o cercava havia desaparecido. «Ricardo!» chamou um dos amigos, hesitante. Ele não respondeu. Sua garganta ardia. O som da voz dela ainda ecoava, e cada verso parecia uma sentença. Lembrou-se da risada dele, da taça erguida, das palavras cruéis que dissera. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha verdadeira, aquela que vem quando a máscara cai e o espelho mostra quem realmente somos. Levantou-se com dificuldade, deixando uma nota generosa sobre a mesa. Mas ninguém notou sua saída. Todas as atenções estavam voltadas para Ana, que agora conversava timidamente com Augusto Leal e alguns músicos impressionados. Ricardo passou pela porta sem ser notado, e talvez naquele momento essa fosse a maior punição que a vida poderia lhe dar: ser invisível. Do lado de fora, o ar noturno estava fresco. Ele respirou fundo, olhou para o céu e, sem saber por quê, murmurou: ela venceu. Enquanto isso, lá dentro, Ana recebia abraços, cumprimentos e convites. Mas nada disso parecia mais importante que a sensação dentro do peito. Uma leveza inédita, um silêncio bom. Quando Augusto lhe entregou um cartão com o endereço da gravadora, ela o segurou como quem segura um pedaço de futuro. Não sei se estou pronta, confessou. Augusto sorriu. As melhores vozes nunca estão. A arte nasce do que ainda falta em nós. Ela sorriu de volta, emocionada. Então talvez eu tenha muito para cantar. Saíram juntos do salão. A noite agora tinha cheiro de começo. As ruas molhadas refletiam as luzes e o som distante da cidade se misturava à lembrança da música. Ana caminhava devagar, sentindo o vento bater no rosto. O mesmo vento que um dia trouxera lágrimas, agora trazia esperança. Por um instante, olhou para trás. O mansão ainda brilhava ao longe, mas já parecia pequeno, distante, quase irrelevante. Aquele lugar que fora palco da sua humilhação agora era apenas o cenário de sua libertação. Ela fechou os olhos, respirou fundo e seguiu. Cada passo era uma nota. Cada nota, um recomeço. Horas depois, já em casa, Ana abriu o caderno antigo. As páginas estavam amareladas,
cheias de rabiscos e versos inacabados. Mas agora, ao lê-los, percebeu que todos faziam sentido. Cada dor, cada lágrima, cada humilhação. Tudo a havia conduzido até aquele momento. Escreveu uma nova página. Hoje cantei a minha verdade, e ela me ouviu de volta. Fechou o caderno, sorriu e encostou a cabeça na parede. O som dos aplausos ainda ecoava, mas o que realmente importava era o silêncio dentro dela, um silêncio limpo, pleno, cheio de paz. Do outro lado da cidade, Ricardo estava sozinho, sentado no banco traseiro do carro. A cidade passava pelas janelas como um filme distante, mas pela primeira vez ele não se via como o protagonista. Via Ana, via a força que ignorara, e sentiu uma pontada que não era inveja nem raiva, era arrependimento. Quando o carro parou diante de seu edifício, ele permaneceu imóvel por um instante. Olhou para as próprias mãos, ainda manchadas de vinho, e murmurou: "Ela venceu, sem precisar me destruir." E talvez naquele sussurro houvesse o início da redenção dele também. Naquela mesma noite, antes de dormir, Ana acendeu uma vela, olhou para a chama e sussurrou uma prece silenciosa. Não por vingança, nem por glória, mas por gratidão. Porque às vezes a maior vitória é poder cantar sem medo, depois de uma vida inteira em silêncio. Lá fora, o vento soprou suave, balançando as cortinas, e por um breve instante parecia que a cidade inteira ouvia a mesma melodia, aquela que nascia do coração de uma mulher que aprendeu a transformar humilhação em música. Os anos passaram como canções, umas breves, outras intermináveis, mas em todas havia uma nota constante: o som da verdade de Ana. Depois daquela noite no mansão, a vida dela tomou um rumo que ninguém poderia prever. Augusto Leal manteve a promessa. Gravaram as primeiras músicas num pequeno estúdio de São Paulo, sem luxo, mas com alma. As canções falavam de dignidade, de silêncio, de recomeços, e tocaram corações que nem ela imaginava alcançar. Em pouco tempo, sua voz passou das rádios locais para os palcos de teatros cheios. As críticas eram unânimes: a cantora que transforma dor em esperança. Mas Ana nunca se deixou levar pelo brilho. Enquanto outros buscavam fama, ela buscava sentido. Nas entrevistas, sempre dizia o mesmo: "Não canto para ser aplaudida, canto para que ninguém mais precise calar o que sente." Com o primeiro dinheiro que recebeu, não comprou roupas caras, nem um carro novo. Comprou um pequeno prédio abandonado na periferia, o mesmo tipo de bairro onde crescera, e começou a reformá-lo com as próprias mãos. Paredes descascadas viraram salas de ensaio. Cômodos escuros viraram estúdios simples, mas cheios de vida. Nascia ali a Casa da Voz Livre, uma escola de música gratuita para jovens de baixa renda. No primeiro dia de inscrição, apareceram mais de 100 crianças. Algumas traziam instrumentos quebrados, outras apenas a vontade de cantar. Ana recebeu todas, uma por uma, com o mesmo sorriso que aprendera a cultivar entre lágrimas. E quando os alunos perguntavam se ela realmente era a cantora famosa que passava na TV, ela apenas ria. "Sou alguém que nunca esqueceu o som da própria dor. E quero que vocês aprendam a transformá-la em canção." O tempo correu. As vozes da Casa da Voz Livre começaram a ecoar pela cidade. Em cada festival escolar, em cada praça, havia alguém que aprendeu a cantar com Ana. E pouco a pouco, sua missão se tornou maior que ela mesma. Certa manhã, um repórter visitou o local para fazer uma matéria. Enquanto esperava a entrevista, observou Ana ensinando uma menina tímida a respirar fundo antes de soltar a voz. "Por que faz isso de graça?" perguntou ele, curioso. Ana sorriu, sem parar de ajustar a postura da aluna. "Porque um dia, alguém me ouviu quando ninguém mais quis ouvir. E isso mudou tudo. Agora é a minha vez de ouvir os outros." Na parede da escola, um pequeno quadro trazia uma frase escrita à mão: "A dor é só o ensaio do que a alma ainda vai cantar." Uma tarde, enquanto preparava uma nova turma, recebeu uma carta.
O envelope era simples, sem remetente. Dentro, um bilhete curto. Obrigado por me ensinar, mesmo sem saber. R. Ana leu, reconheceu a inicial e ficou em silêncio por um longo tempo. Não havia mais raiva, nem lembrança amarga, apenas uma estranha serenidade. Guardou o bilhete numa das gavetas da escola e voltou a trabalhar, sorrindo. O passado, enfim, estava em paz. Anos depois, em um grande teatro da capital, Ana foi homenageada com o prêmio Voz da Esperança. No palco, vestida com simplicidade, segurava o troféu com as mesmas mãos que um dia tremeram de vergonha. As câmeras, as luzes, o público, tudo parecia distante. O que realmente importava eram as crianças da Casa da Voz Livre, sentadas na primeira fila, olhando para ela com olhos brilhantes. Ana aproximou-se do microfone e disse: Quando eu era jovem, disseram que meu lugar era servir mesas. Hoje, entendo que eles tinham razão. Eu continuo servindo, mas agora sirvo o que há de mais puro em mim, a minha voz. E descobri que quando a gente canta com verdade, o mundo inteiro se serve dela. O público se levantou em aplausos. Entre as palmas, algumas pessoas choravam. Mas Ana apenas fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o eco de cada som. Não havia mais dor, nem medo, apenas gratidão. Naquela mesma noite, de volta à escola, Ana caminhou pelos corredores vazios. As janelas abertas deixavam entrar o som distante das ruas e o cheiro da chuva. Sentou-se ao piano antigo, o mesmo que usava para ensinar os primeiros alunos, e começou a tocar uma melodia suave. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam como estrelas, e por um instante ela sentiu que tudo fazia sentido: o passado, a humilhação, o perdão, a canção. Tudo era parte de uma mesma partitura, escrita pelo tempo e regida pela fé. Parou de tocar, olhou para o teto e sussurrou: Obrigada por me deixar cantar, mesmo quando o mundo quis me calar. E naquela noite, o vento que atravessou a janela parecia carregar a mesma melodia que um dia libertou sua alma. Nunca subestime quem carrega a verdade na voz, porque quando a dignidade canta, até o orgulho precisa se calar.